pessoal, beleza? Bom, essa semana nós vamos encerrar a parte de dinâmica, né? Leis de Newton e as suas aplicações. E essa semana a gente vai trabalhar com a força centrípeta, tá? Bom, o que vem a ser força centrípeta? Olha só, lembram que eu falei com vocês que a primeira lei de Newton, o que ela diz? Ela fala assim, se a força resultante for zero, ou esse corpo está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. O que isso aqui quer dizer? Que o movimento natural dos corpos é andar sempre em linha reta e com velocidade constante. Reforçar isso, eu já falei isso lá quando eu expliquei, né? Mas para poder chegar lá eu quero reforçar isso. O movimento natural é aquele em linha reta e velocidade constante. E a segunda lei? Segunda lei, o que ela fala? Ela fala que se a força resultante sobre um corpo for diferente de zero, isso implica obrigatoriamente em uma aceleração, certo? Só lembrando que a força é uma grandeza vetorial, assim como a aceleração é uma grandeza vetorial. E a aceleração vetorial, ela é composta de duas acelerações, né? A aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Lembram? A aceleração tangencial é aquela que trata da variação do módulo do vetor velocidade e a aceleração centrípeta ela trata da alteração da direção e sentido do vetor velocidade. Essa aqui tem característica de ser paralela ao vetor velocidade. A aceleração tangencial ela é paralela ao vetor velocidade. E a aceleração centrípeta, ela é o quê? Ela é perpendicular ao vetor velocidade. Se o vetor velocidade estiver aqui, a aceleração centrípeta estará assim, porque ela forma sempre um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade. E essa aceleração ela é responsável por quê? Por fazer o vetor velocidade mudar direção. Tanto é que eu falei com vocês que, ó, eu coloquei T aqui. Eu falei com vocês que essa aceleração aqui ela só aparece onde? Quando o movimento é curvilíneo. Por quê? Porque o movimento curvilíneo é um movimento forçado, né? Então, e a segunda lei de Newton? Matematicamente fala que força resultante é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional à aceleração. Se eu pensar somente nessa parte aqui, essa aceleração aqui seria qual aceleração? Seria o vetor aceleração centrípeta. Lembra também que eu falei que tudo que acontece com a força tem que acontecer com a aceleração e vice-versa? Ora, se essa aceleração aqui ela é centrípeta, essa força aqui, essa força resultante aqui, é a força centrípeta. Tá? Então, o que vem a ser força centrípeta? Força centrípeta é aquela que é responsável por alterar a direção do vetor velocidade, porque movimento curvilíneo ele é forçado, ele não é um movimento natural. Então, se tem um corpo aqui se movendo aqui horizontalmente para a nossa direita, né? E aí eu quero que ele desça, ele não vai descer sozinho, ele não vai fazer isso aqui sozinho. Será necessário interagir com ele, será necessário exercer sobre ele uma força desse modo aqui, para que o vetor velocidade mude de direção. E o que acontece? Se eu pegar aquilo ali, vou fazer aqui do lado, menor, para que vocês possam enxergar. Se eu mantenho essa força constante aqui, o corpo ele vai completar uma circunferência completa. Ele vai completar uma circunferência. Então, olha o que acontece. Vetor velocidade, ele vai fazendo isso aqui, ó. O vetor velocidade, ele vai fazendo isso aqui.
né? Porque no movimento curvilíneo é isso que acontece. E isso só acontece porque alguém ou alguma coisa interagiu com ele, exercendo sobre esse corpo uma força perpendicular à direção do movimento. E olha o que acontece. Eu não fiz certinho aqui, né? Mas todas as forças, todos os vetores que representam a força, elas convergem para um único ponto, né? Então, essa força que fez essa trajetória aqui, ela converge para o centro. E por isso, ela ficou definida como sendo força que aponta para o centro, ou seja, força centrípeta. Então, o que vem a ser a força centrípeta? É a força responsável por fazer os corpos descreverem uma trajetória curvilínea. Principal característica, ela é perpendicular ao vetor velocidade, tá? Por quê? Porque perpendicular ao vetor velocidade eu tenho a aceleração centrípeta. E aí, matematicamente, segundo a lei de Newton, ó, força resultante é massa vezes aceleração. Vamos pensar em termos de vetor. Aí, nesse caso aqui, o vetor aqui seria o vetor aceleração centrípeta. Veja bem, a segunda lei de Newton fala que força resultante, ou seja, várias forças atuando no corpo, resulta isso aqui. E eu vou deixar dessa forma ainda. Por enquanto eu vou fazer assim. Essa força resultante aqui, ela é a força centrípeta. Massa vezes o valor da aceleração centrípeta. Vezes o vetor aceleração centrípeta. Quis deixar dessa forma para deixar bem claro para vocês. Olha só, a força centrípeta, ela é uma força resultante, tá? O que quer dizer isso, Emerson? Quer dizer que o atrito poderá fazer essa força, o peso poderá fazer essa força, a normal poderá fazer essa força, a gravidade poderá fazer essa força aqui. Ou, imagina um corpo que está passando por um buraco na estrada. Você imagina que você tem uma rodovia aqui, aqui tem um buracão aqui, né? Quais as forças que atuam nesse corpo? O peso para baixo e a normal para cima. Percebam que eu fiz aqui um buraco circular, curvilíneo. Então tem uma força centrípeta aqui. Quem vai fazer o papel da força centrípeta? O resultado dessas duas forças aqui. Porque a força centrípeta não é uma força, ela representa a resultante de todas as forças que atuam no corpo, fazendo com que ele descreva a trajetória curvilínea, tá? E eu gosto muito de reforçar isso, tá? Força centrípeta não é uma força, ela é o resultado de todas as forças que vão fazer com que o corpo descreva a trajetória curvilínea. E eu vou explicar cada ponto, cada item desse para vocês ali para frente, tá? Mas bom, então a força centrípeta é uma força resultante, tá? Agora eu posso fazer. Já sabendo disso, que a força centrípeta, ela é uma força resultante, então nós podemos fazer assim. O que é força resultante? Massa vezes aceleração. Vamos colocar em módulo agora. Vocês lembram como que calcula a força centrípeta? Desculpa, aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. Aonde R é o quê? O raio da trajetória, correto? Então, aqui no lugar da aceleração centrípeta, eu vou colocar V ao quadrado sobre R. Então, a força centrípeta, ela é diretamente proporcional à massa do corpo, ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade com que o corpo está descrevendo. O que significa isso? Quanto mais rápido o corpo estiver se movendo, mais força será necessário para fazer a curva, né? E ela é inversamente proporcional ao raio. O que significa inversamente proporcional ao raio?
se eu pego uma curva muito fechada, ou seja, se eu pego um raio pequeno, eu tenho que fazer uma força muito grande, porque é inversamente proporcional, é o inverso. Se eu tenho uma curva de raio maior, porque olha só, ó, olha o tamanho desse raio aqui, e essa circunferência, ela vai ter esse raio aqui. Se eu faço uma curva de raio maior, né, se o raio é maior, eu preciso de menos força para poder fazer a curva, tá? Então, a força centrípeta é inversamente proporcional ao raio. Quanto menor o raio, mais força eu preciso fazer. Quanto maior for o raio, menos força eu vou precisar fazer. Exemplo, se você pegar qualquer corrida automobilística, eu vou pegar Fórmula 1, tá? Provavelmente alguém já viu pelo menos uma reportagem. Tem uma curva, o carro de Fórmula 1, ele não faz isso, ó. Ele não faz a curva assim ou a curva aqui assim. O carro de Fórmula 1, ele vem aqui, ele vai lá do outro lado. Deixa eu só trocar minha caneta. O carro de Fórmula 1, então, ele faz isso aqui, ó. Ele não vem aqui ou vem aqui. Ele faz isso, ó. Ele abre, ele vai lá no outro canto. Aí, chegando lá, ele faz isso, ó. Ó. E vai lá do outro lado para depois arretar. Para depois ficar reto lá com a pista, ficar paralelo à pista. Por que que ele faz isso? Porque se ele fizer a curva aqui, olha o tamanho do raio. Se ele fizer a curva aqui, olha o tamanho do raio. Agora, se ele faz a curva assim, ó, se ele faz a curva assim, olha o tamanho do raio. O raio é maior. Como o raio é maior, como aqui o raio é maior, a força necessária para curvar fica menor. Consequentemente, o que pode acontecer? Ele pode fazer essa curva com maior velocidade, porque o raio vai compensar. Ele consegue fazer a curva mais rápido. Então, quanto mais ele abre, quanto maior for o raio da curva que ele estiver fazendo, menos força é necessário para fazer. E aí ele compensa. Ele compensa essa força pequena tendo maior velocidade, porque aí ele pode aumentar a velocidade, né? De modo que essa força centrípeta aqui, ela vai ficar num valor X que o carro não vai derrapar. Porque quem faz essa força aqui é a força de atrito. Eu vou explicar isso para vocês mais para frente, tá? Então, quem faz o carro curvar aqui é o atrito entre o pneu e o asfalto, tá? E aí o atrito ele tem um limite, né? E aí no caso aqui, como o raio fica maior, ele pode fazer com uma velocidade maior, de modo que a força centrípeta, o atrito consiga fazer essa força e não deixar o carro derrapar, tá? Então, essa equação é para você fazer a seguinte análise. Maior velocidade, mais força eu tenho que fazer para curvar. Menor o raio, mais força eu preciso fazer para curvar. Maior é o raio, menos força eu preciso fazer. Menor a velocidade, menos força eu preciso fazer, tá? Por isso que em toda a rodovia existe uma placa lá antes de uma curva, dizendo qual é a velocidade máxima que você pode fazer. Aquilo ali foi calculado através dessa relação matemática aqui, tá bom? Agora, eu vou pegar o conceito de força centrípeta e eu vou aplicar em várias situações, tá? Primeiro, vamos imaginar um carro fazendo uma curva plana. O que é uma curva plana? Reta, tá? Ele curva, mas o terreno é plano, tá? Então ele não vai inclinar nem para um lado nem para o outro, ele só vai fazer esse movimento aqui, ó. Mas sempre no mesmo plano, tá? Bom, olha só, imagina que você tem então uma curva plana, o carro está vindo com uma certa velocidade, e o que acontece? Para ele fazer a curva é necessário que exista uma força centrípeta perpendicular ao vetor velocidade, né? Eu vou pegar nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui é necessário que haja uma força resultante apontando para o centro da trajetória para que ele possa fazer a curva, né? Essa força resultante aqui vai ser a força centrípeta. Agora,
Quem vai ser a força resultante? Quem está fazendo o corpo fazer essa curva? Bom, vamos imaginar o seguinte, eu fiz um desenho aqui como se você tivesse visto de cima, né? Se tivesse num helicóptero ou num balão e estivesse vendo a curva de cima. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar a nossa visão. Vamos se colocar na frente do carro. Então eu vou colocar vocês aqui na frente do carro. Use a sua imaginação e considere que isso aqui é o carro visto de frente, tá? Então, você está vendo aqui de cima, eu estou mudando a sua posição, estou colocando você de frente para o carro. Ó, é necessário que haja uma força resultante, né, apontando para o centro da trajetória. Essa força resultante fará o papel da força centrípeta. Agora, força é quando há interação entre dois corpos. Quem está interagindo com o carro para que exista uma força resultante para lá, para ele curvar? A única coisa que mantém o carro aqui, fazendo essa trajetória, é o atrito entre o pneu e o asfalto. Tá? O que faz o carro, então, se manter aqui dentro é o atrito entre o pneu e o asfalto. Porque, veja bem, o que a primeira lei de Newton fala para a gente? Que todo corpo em movimento tende a se manter em movimento em linha reta. Então, olha só, gente, quando esse carro chega aqui, ó, ele quer ir reto. Ele quer fazer isso. Ele quer vir para cá, né? E o que acontece? Por que ele não vai? Ele não vai, e aí só para vocês entenderem, ele não vai porque o atrito segura, porque é como se o carro quisesse se movimentar para cá, ó, porque a curva está indo para lá, o carro está querendo se movimentar para fora da pista, está querendo se arrastar para cá. O carro está querendo se mover para cá. O atrito é uma força contrária ao movimento, né? Então, se o carro está querendo fazer isso para fora da pista, ou seja, se mover aqui para a nossa esquerda, né? Para a minha esquerda aqui, ó, se ele quer se mover para a esquerda, o atrito é uma força contrária ao movimento, então a força de atrito ela vai estar aqui, ó, nos 4 pneus, né? Então, a força que vai fazer esse corpo curvar é o atrito. O peso não vai, porque o peso, ó, ele está perpendicular à força resultante. A normal também não, porque ela também está perpendicular. Nesse caso aqui, a força que fará com que o carro curve é a força de atrito. Então, essa força resultante aqui, ó, essa força resultante, quem fará, nesse caso, o papel da força resultante é só a força de atrito. Então, numa curva plana, a força de atrito será, a força centrípeta será feita pela força de atrito. Vamos continuar? Normal. Força de atrito é normal vezes μ, né? E a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Bom, onde eu quero chegar? Espera lá. Como é uma superfície plana, a normal coincide com peso. Lembra? Se a normal coincide com peso, aqui onde está a normal, eu posso colocar mg. A normal coincide com peso, peso é massa vezes gravidade. Então eu posso colocar mg. Posso simplificar massa com massa, porque são lados opostos, estão multiplicando. Posso passar esse r para cá, vai ficar rg vezes μ, v ao quadrado. V é raiz quadrada de rg vezes μ. O que significa isso? Quando você está numa viagem, tem numa rodovia lá, e aí tem uma placa aqui, 60, ou 80, ou 40, é a velocidade máxima que você vai fazer a curva com segurança. Como que o engenheiro chegou nesse valor? Utilizando essa expressão aqui. Porque como foi ele que projetou a pista, ele sabe qual é o raio dessa curva aqui. Ele tem registrado qual é o raio da curva. Ele sabe qual é a média do coeficiente de atrito.
entre os pneus e o asfalto que ele criou. Então, ele tem essas informações e com essas informações, ele consegue determinar qual é a velocidade máxima permitida para fazer essa curva. E alguém vai falar assim, ô Emerson, mas meu pai faz uma curva lá, está 60, e meu pai consegue fazer a curva a 80. Sim, essa velocidade aqui é uma velocidade abaixo do que ele calcula. Ele vai lá, calcula lá, deu 80 km por hora. Vamos supor que ele usou todas essas variáveis aqui e o engenheiro achou 80 km por hora. Ele vai colocar 80 lá? Não. Por vários motivos. Vou citar alguns. Primeiro, se ele colocar 80, o motorista vai tentar passar acima dessa velocidade. Então, 80 é o limite, é a hora que o pneu começa a cantar, começa a fazer aquele barulho porque ele começa a derrapar. Então, assim, aí o cara viu 80, tá 80, eu consigo fazer a 90. Então, já é um fator de risco. Segundo, quando ele faz essa conta aqui, ele considera que os pneus estão em boas condições, né? Os pneus foram, todos os motoristas estão trocando os pneus da forma correta e isso não acontece, né? Você tem pneus aí que já não eram para estar sendo rodado e o cara ainda continua andando. Então, se ele coloca 80, essas coisas todas podem acontecer. Chove, pode chover, e aí se entra água aqui na variável, você vai ter uma redução no coeficiente de atrito, né? Pode acontecer de caminhão passar, deixar óleo, carro passar e deixar óleo na pista, então vai alterar o coeficiente de atrito. E por conta disso, o que acontece? O engenheiro vai lá e calcula 80. Ele põe 80? Não, ele põe uma velocidade menor. Exatamente porque o asfalto vai ter ao longo dos anos também um desgaste, vai alterar o valor do coeficiente de atrito, então ele coloca abaixo. Isso aqui é uma margem de segurança, tá? Sem contar também que se ele coloca 80, na hora que eu curvo, por exemplo, se eu estiver curvando para lá, todo mundo dentro do carro vai fazer isso, né? Com essa velocidade aqui, porque eu estou na velocidade limite ali. A inércia vai levar a gente para lá. Se ele coloca mais baixo, e se eu faço a velocidade em 60 km por hora, esse movimento aqui a gente já não faz, porque eu estou bem mais abaixo, eu estou bem abaixo da velocidade limite, então eu só vou um pouquinho, coisa imperceptível. Quando eu estou muito rápido, a gente sente fazer isso aqui, né? Então, se coloca numa velocidade menor, exatamente por questões de segurança. Bom, agora vamos imaginar um carro fazendo uma curva com ela inclinada, tá? A curva, ao invés de ser plana, ao invés do carro fazer esse movimento plano, na hora que ele chegar na curva, ele faz isso. Existe uma inclinação. Esse tipo de curva é muito famosa pela corrida de Indianápolis, né? Em que é bem curvado assim. Né? Mas eu nunca vi, mas provavelmente você assistiu o desenho Carros, né? E lá tem, eles curvam, a pista é curvada. Ela é curvada para quê? Para aumentar a velocidade, poder fazer a curva com maior velocidade, né? E aí, nesse caso, como que eu vou proceder para entender isso aqui? Bom, veja bem, para ele poder fazer a curva, eu vou pensar a curva nesse plano aqui, ó. Imagina que você tem aqui, ó, o carro vai fazer essa curva aqui, tá? Ó, nesse plano, ó. Então, o centro dessa curva, ele vai estar aqui, ó. Tá? Vamos imaginar aqui, ó. Porque ele vai fazer a curva aqui. Então, o centro tá lá, né? Ou seja, é necessário que exista uma força resultante apontando para o centro da curva para fazer o papel da força centrípeta, tá? Porque o carro ele vai curvar nesse plano aqui. Imagina que você tem um plano aqui e aí ele vai fazer isso. Bom, quais são as forças que atuam no carro? As forças que atuam no carro aqui, olha só, eu tenho o peso, que é vertical para baixo, eu tenho a normal, e nesse caso aqui, eu dispenso inclusive a força de atrito, tá? Eu posso dispensar a força de atrito. E eu vou dispensar a força de atrito aqui
Para ficar mais simples, obviamente, e é interessante fazer sem a força de atrito, porque vocês vão entender como que um avião consegue curvar. Por que que o avião, quando ele quer curvar, ele faz esse movimento, né? O avião está indo aqui, ele quer curvar, ele faz isso. Por que quando ele curva, quando ele inclina, melhor dizendo, por que quando ele inclina, ele consegue curvar? Exatamente por conta disso aqui. Você não precisa mais da força de atrito ali, tá? Quem vai fazer ele curvar é a relação entre peso, a força a normal e a força resultante lá, tá? Bom, vamos lá. O que foi observado, gente, foi o seguinte. Nessa curva inclinada, a relação entre esses três vetores formava exatamente um triângulo retângulo, tá? Onde esse ângulo aqui, ele vai ficar aqui em cima, ó. Mas, Emerson, por que ele vai ficar ali em cima? Porque, vamos lá, lembra de plano inclinado? Deixa eu fazer aqui, rapidão. Vamos supor que aqui seja 30 graus. Aqui é 90, correto? Quanto que vai valer aqui? Tem que dar 180, não é? Se aqui é 30, aqui é 60. Se aqui é 60, quanto que vale aqui? 60 também, não é? Quanto que vai valer aqui em cima? Porque aqui é 90, né? Ó. Quanto que vai valer aqui em cima? Se aqui vale 60, aqui também vale 60, quanto que vai valer lá em cima? Lá em cima vai valer 30 graus, porque tem que dar 180, correto? Então, esse ângulo aqui é o ângulo. Lá no plano inclinado, vocês lembram, né? A gente fazia o plano inclinado aqui, aqui sempre era o mesmo ângulo lá. E esse ângulo aqui, né, gente, é o ângulo formado entre a normal e o peso. Ó, o ângulo que nós colocamos aqui é entre a normal e o peso, né? Entre o eixo Y, mas a normal está em cima dele. Então, entre a normal e o eixo Y. Por isso que esse ângulo que eu chamei aqui de θ, eu estou colocando ele lá em cima, né? Bom, e aí, essas três variáveis, eu posso relacionar ela de várias formas. Eu posso relacionar normal, peso e força resultante pelo teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Posso relacionar por seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Desculpa. Posso relacionar por cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E eu posso relacionar pela tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, e aí qual expressão utilizar aqui? Como peso eu vou saber qual é, porque se é um carro eu sei qual é a massa de um carro. Se é um avião, eu sei qual é o valor da massa do avião. Então, os físicos decidiram relacionar o peso com a força centrípeta direta, utilizando a expressão, a relação trigonométrica tangente. Tangente, que é coca, né? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Já vou colocar a força centrípeta, porque ela que é a resultante, né? Então, força centrípeta dividido pelo cateto adjacente, que é o peso. Passa o peso para cá, vai ficar peso, que multiplica a tangente de θ, que é igual a força centrípeta, ok? Peso, mg, tangente de θ, e força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Da mesma forma que eu fiz antes, olha só, dá para simplificar massa com massa, porque é a mesma massa, né? E aí, se eu passo o r para cá, vai ficar rg, tangente de θ, é igual a v ao quadrado. Ou seja, velocidade é raiz quadrada de r vezes gravidade vezes a tangente de θ. E um detalhe, a expressão que eu tinha feito da velocidade na curva plana era a raiz quadrada de rg vezes μ. Percebam que, olha, o que tem diferente da expressão da curva inclinada com a curva plana? É que o μ é substituído pela tangente de θ. Ou seja, numa curva inclinada, quem faz o papel
da força de atrito é a inclinação. Quanto maior for a inclinação, maior vai ser o valor da tangente, maior vai ser a velocidade que eu posso fazer. Então, curvas inclinadas permitem que o carro faça a curva com maior velocidade, porque a inclinação irá fazer o papel do atrito ali. E é por isso que aviões, quando eles vão curvar, eles precisam curvar, eles inclinam. Porque na hora que eles inclinam, a resultante do peso e da força de empuxo, porque no caso do avião é empuxo, vocês vão entender, vai ver isso, a gente vai ver isso lá no final do ano, tá? O ar exerce força de empuxo, o peso e o empuxo, a resultante entre o peso e o empuxo é que vai fazer com que ele curve, tá? Então eu só vou substituir, no caso do avião, eu vou substituir a normal pela força de empuxo, tá bom? Mas então, daqui eu posso tirar que o coeficiente de atrito, ele estaria fazendo o papel ou a inclinação estaria fazendo o papel do coeficiente de atrito. Vamos fazer agora o carro passando por uma lombada, tá? O famoso quebra-mola. O quebra-mola ou uma lombada, ele é um pedaço de uma circunferência, né? Ele então é um arco de circunferência. Eu vou colocar o carro todo lá em cima para ficar mais fácil o entendimento, tá, gente? Então eu vou imaginar que o carro esteja todo aqui em cima da minha lombada, tá bom? Bom, esse carro está indo então para a minha direita. Quais as forças que atuam sobre ele? O peso, vertical para baixo, e a normal, vertical para cima. E o atrito? O atrito vai estar nas rodas, né? Só que ele vai estar nessa direção aqui, ó. Ele vai estar para frente, na verdade. Na roda da frente ele vai estar para frente, na roda de trás ele vai estar para trás. Então esquece essa partezinha aí. O que vai me interessar aqui são essas duas. Para onde está a curva? A curva está para baixo, né? A curva, ó, ela está aqui para baixo. Correto? Então, o centro da minha curva, ele está aqui. Aqui está o centro da curva. Significa que o carro, ao passar por essa lombada, está descrevendo uma trajetória curvilínea. E se ele está descrevendo uma trajetória curvilínea, é necessário que haja uma força resultante apontando para o centro da trajetória, fazendo o papel da força centrípeta. Quem vai fazer o papel da força centrípeta? Ah, Emerson, é o peso, porque o peso está apontando para baixo. Não. Força resultante. É o resultado de todas as forças que estão nessa direção aqui, ó. No meu caso, na direção aqui vertical. Todas as forças que estão aqui estão fazendo o papel da força resultante, tá? E aí a gente vai pensar da mesma forma que eu fiz com elevadores. Lembra com elevadores? Negócio da aceleração? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Olha só. Se tem uma força centrípeta para baixo, significa que tem aceleração para baixo. Se tem aceleração para baixo, quem vai ganhar? O peso ou a normal? O peso. Então eu vou fazer assim, ó. Força resultante é a força centrípeta. Como a força resultante está para baixo, significa que o peso é maior do que a normal. Então, eu vou fazer peso menos normal é igual a força centrípeta. Ou seja, força centrípeta é peso menos normal. Aí, essa lombada, ela foi pensada para fazer um limitador de velocidade, né? O cara tem que passar ali com uma certa velocidade, eu quero que ele passe ali com uma certa velocidade, não posso ser superior a isso. Então, o que o engenheiro pensou? Bom, ele pensou o seguinte: eu quero que esse carro passe por aqui numa velocidade no máximo a 36 km por hora. Acima disso, ele tem que sofrer alguma coisa. Nesse caso, ele vai sofrer o quê?
todos os ocupantes do carro, se o motorista passar acima dessa velocidade, todos os componentes do carro, todos os ocupantes do carro irão sofrer um desconforto. Qual? Se ele passa acima dessa velocidade, essa lombada funciona como se fosse uma rampa. E o carro, então, ele é lançado. O carro passando acima dessa velocidade, ele não faz aqui. Ele vai fazer isso, como se fosse um lançamento horizontal. E na hora que o carro bater lá, todo mundo vai fazer isso dentro do carro. Vai causar um desconforto, né? E aí, como que ele fez para determinar o tamanho, a altura dessa lombada? Fez assim. Se o carro vai ser lançado, se ele passar acima dessa velocidade, ele vai ser lançado, o que acontece? Se ele é lançado, ele perde o contato com o solo. Se ele perde o contato com o solo, a normal desaparece. Porque a normal, ela é a força de contato. Se o carro, ao passar pela curva, ele é lançado lá na frente, ou seja, ele perde o contato, a normal fica zero, fica zerada, né? Então ela vira zero, então força centrípeta é igual ao peso. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre r e o peso é mg. Posso simplificar massa com massa, né? O que me sobra? Me sobra v ao quadrado sobre r é igual a g. V ao quadrado é igual a rg. V é raiz quadrada de rg. Então veja bem, ele determinou uma expressão que determina qual é a máxima velocidade que eu possa passar aqui sem ser lançado. 36 km por hora corresponde a 10 metros por segundo, né? 36 dividido por 3,6 dá 10. Eu tenho que usar para metros por segundo porque o G é 10 metros por segundo, ok? O que eu quero fazer aqui? Eu quero determinar qual será o raio dessa lombada. Qual é o raio dessa lombada? Então eu vou fazer o seguinte, já que eu quero achar o raio, eu não vou usar essa expressão aqui não, eu vou usar a de cima, tá bom? Porque senão eu vou ter o trabalho de trazer essa raiz para cá em forma de quadrado. Então já vamos fazer aqui, ó. A velocidade é 10, o raio eu quero determinar e a gravidade é 10. Passo o 10 para cá, ele está multiplicando, passa para cá dividindo, vai ficar 10 ao quadrado dividido por 10. 10 ao quadrado é 100, né, gente? 100 dividido por 10 dá 10. Ou seja, o raio dessa circunferência que vai dar origem à lombada, ele tem que ser de 10 metros. Como que o engenheiro vai fazer? Vou apagar aqui. Então, olha só. Ele foi lá, fez as contas, determinou que o raio que dará origem à lombada, que vai limitar a velocidade dos carros em 36 km por hora, tem que ser de 10 metros. O que ele vai fazer? Ele vai aqui e vai determinar e vai cortar aqui um tampo dessa minha circunferência. Ele vai tirar um tampo ali em cima, né? O tamanho aqui, ele vai depender da altura que eu faço, né? Vai depender da altura que eu quiser. Porque o que acontece? Dependendo da altura que eu fizer, se eu faço ele muito curto, vai bater no fundo do carro, né? Então, existe uma outra conta, que aí já é uma conta de engenharia, já é matemática, né, aplicado à engenharia, que eu não vou me ater muito. Mas, no nosso caso, no Brasil, chegaram a dois valores, né? Existe um quebra-mola, uma lombada, que é para limitar a velocidade em 30 km por hora e uma lombada que é para limitar a velocidade em 20 km por hora. Isso aqui, por exemplo, é em hospitais, próximos a hospitais, próximo a escolas, a velocidade permitida é de 20 km por hora, né? Em outros locais é 30 km por hora. E aí, como que foi feito a conta? A conta foi feita assim. Se eu vou fazer uma lombada para limitar a velocidade a 30 km por hora,
Essa lombada, ela pode ter no máximo aqui de 10 centímetros, no máximo 10 centímetros e no mínimo 3 metros de comprimento. Exatamente, o carro ele tem que passar todo sobre a lombada, exatamente para não acontecer aquele negócio que eu falei de encostar a lombada, encostar no fundo do carro, né? Outra coisa, não é simplesmente fazer isso aqui, ó. Não é simplesmente fazer isso, tá? Essa lombada, quando ela vai ser instalada, ela tem que fazer isso, ó. Ela tem que ser dessa forma aqui, né? Por que tem que ser dessa forma? Eu vou fazer aqui mais acentuado, tá? Para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Se você deixa uma lombada desse jeito, quando a roda do carro ela chega aqui, olha o que vai acontecer. Na hora que a roda do carro chegar aqui, haverá um contato entre a roda o pneu e a lombada, e esse contato vai fazer com que haja uma força nesse sentido aqui, ó. Né? É uma força normal, vai ter uma força normal nesse sentido aqui. O eixo do carro, o sistema de amortecimento, o eixo do carro, ele foi feito para sofrer força para cima e para baixo. Ele não foi feito para sofrer força para trás ou para frente. Ele até resiste a um pouco, mas todo dia você faz com que o sistema de amortecimento do carro sofra força para cá e para cá na horizontal. Com o tempo, isso vai estragar todo o sistema de amortecimento ali, né? Porque ele é preso, o sistema de amortecimento, ele é preso lá em cima no chassi. E aí, ele foi feito para suportar para cima e para baixo. Se você começa a fazer para frente e para trás, ó, olha o que acontece lá em cima. E aqui em cima vai estragar, sem contar toda a roda, toda a parte do eixo aqui também, que não foi feito para sofrer forças na diagonal e na horizontal, foi feito só para vertical. Então, ele não pode ser dessa forma. Por isso que quando eu vou fazer um quebra-mola, eu faço isso aqui, né? Literalmente, eu faço uma rampa, eu reduzo, porque quando eu faço dessa forma, ó, quando eu venho aqui e faço isso, né? O que acontece? Olha a diferença. A hora que a roda chegar aqui, ó, a força normal vai estar bem mais para cima, ela vai estar próxima ao que foi... ela vai estar na direção próxima à direção que o sistema foi projetado pelo engenheiro, né? Do carro, engenheiro mecânico que projetou. Então, esse puxadinho que eu fiz aqui é exatamente para que a força normal ela possa ficar mais próxima da vertical possível aqui em cima da roda do carro. Dessa forma ela está aqui e com isso aqui ela faz isso. Então ela tem que ter no mínimo 3 metros e no máximo 10 centímetros. Para 20 km por hora, ela pode ter aqui no máximo 8 centímetros e no mínimo ela precisa ter 1,5 metro. Tá? 1,5 metro é mais ou menos do chão até aqui assim em mim, tá? Deve dar mais ou menos isso, 1,5 metro, tá? E a para 30 km por hora, ela tem que ter no mínimo 3 metros de comprimento. Eu nunca passei por nenhuma lombada, em todos os lugares que eu já fui até hoje, que respeitam isso aqui, né? Principalmente essa parte da rampa aqui. Ela é assim, eles fazem dessa forma e pronto, acabou, né? E não deveria, né? Ela tem que ser feita dessa forma aqui para resguardar a minha propriedade, tá bom? Mas a lombada, ela é pensada dessa forma, tá? Bom, agora um carro passando por uma depressão. Depressão é um buraco, tá? Um buraco na pista. Vamos imaginar um carro passando por a pista afundou e aí você está andando aqui, de repente você faz esse movimento aqui. Ao contrário da lombada, que ela é assim e o centro fica lá embaixo, ó, a depressão ela é uma curva para cima, né? Então, ela é uma curva para cima, o centro vai estar aqui para cima, correto? Significa que o carro passando por aqui, ele está descrevendo uma trajetória curvilínea, obrigatoriamente tem que haver uma força resultante
apontando para cima. Essa força resultante fará o papel da força centrípeta. Quais as forças que atuam no carro? O peso anormal. Se a força resultante está para cima, significa que essa força é maior do que essa. Então, normal menos o peso é igual à força centrípeta. Já vou colocar a centrípeta, tá? E aí, normal é igual à força centrípeta mais o peso. Vou passar o peso para lá. Por que eu estou fazendo dessa forma nesse caso aqui? Para vocês entenderem que quando um carro passa por uma depressão, a força normal fica maior. Significa que a suspensão do carro ela é mais exigida, porque você tem que fazer, o chão faz uma força maior sobre o carro aqui para cima para ele poder subir. Então, a suspensão do carro, quando passa por uma depressão dessa, por um buraco desse na pista, ela é extremamente exigida. Pode acontecer, dependendo da velocidade que você passar, da suspensão não aguentar e estourar, né? Já aconteceu uma situação com um professor numa escola que eu trabalhava. A gente dava aula em várias cidades diferentes, né? Porque era uma rede lá em Minas, é uma rede de escola, existem várias escolas em cidades diferentes. E a escola emprestava o carro para a gente que ia dirigindo de uma cidade para outra. E entre duas cidades, aconteceu isso aqui em na pista. Depois de muita chuva, o asfalto ele cedeu e ficou uma depressão. Obviamente que não nessa altura toda, né, gente? Aqui eu fiz só para ficar bem acentuado. Mas houve uma depressão. Então o carro está vindo aqui e de repente ele fazia isso. E tinha um professor que gostava de andar muito rápido, então ele corria bastante. E ele sempre passava por aqui em alta velocidade. Até que um dia, quando ele passou, o motor ficou debaixo do carro. Então, na hora que ele passou pela depressão, o motor do carro desceu. Porque ele passou tão rápido que a força normal ficou muito grande e os pontos que sustentavam o motor preso ao chassi do carro, ele não aguentou, ele estourou. O motor foi para baixo. O motor foi para baixo do carro e aí o carro decolou, né? Porque o motor descendo, a hora que o motor desceu, o carro passou por cima do motor. Ele passou por cima do motor e capotou. Então, é muito perigoso passar por uma depressão na pista em alta velocidade, porque pode acontecer uma situação dessa. O professor não morreu, né? Só se machucou, porque estava de cinto, felizmente, mas é um perigo, né? Quando você passa por uma depressão em alta velocidade, pode acontecer o motor é um elemento muito pesado, ele tem uma massa muito grande, então, consequentemente, ele é muito pesado. E se faz isso aqui, os suportes do motor podem não aguentar e ele desce. E se ele descer, o carro vai passar por cima do motor e aí ele vai decolar. No decolar, ele provavelmente vai capotar também, tá? Bom, então, sobre força centrípeta, basicamente é isso. Eu vou tratar outras situações em forma de exercício para vocês, ok?